Bom dia! Então vamos lá, nós vamos finalizar hoje nosso R2, Eletroquímica, né? Sobre as fórmulas de eletroquímica e eletrólise. E aí eu vou passar para vocês os gabaritos do R2 para vocês conferirem. Lembrando que hoje é o último dia da atividade avaliativa de química para a gente fechar a nota de vocês. Então, quem puder ir acelerando aí, já vai fazendo essa atividade no tempo hábil, horário corrido, para fechar a nota de vocês, tá? Alguns já realizaram, aí eu já estou somando as notas, mas outros não estão somados. Outra coisa, não confira a sua nota somente pelo positivo on, tá? Espere você olhar a sua nota no boletim. Por quê? Porque como vocês fizeram um simulado, o simulado é uma plataforma à parte do positivo on. Ela não soma como ela somava nos outros bimestres. Então, se você olhar lá, talvez você não vai encontrar, tipo, a nota inteira. Vai tá, nossa, só isso que eu tirei? Mas é porque, entendeu? Tem esse detalhe. Então, não fique esperando só pela nota que aparece lá no positivo. Espere pela nota do boletim. Fechou? Para ninguém morrer do coração. Graças a Deus. Tava com medo já. Não, é porque, o que acontece? O simulado valia 5 pontos para quem fez, né? Quem acertou todas as questões do simulado valia 5. Só que o simulado, ele é uma aba à parte do positivo on. Ela não é dentro do positivo on, essa nota não é puxada, então eu tenho que lançar manualmente. Ela não migra ou não soma como somava nos outros bimestres das coisas que tem dentro do positivo. Outra coisa, já desenrolando isso daí, tá, gente? Que me perguntaram ontem. Valia 5 pontos o simulado, 3 pontos das atividades dos R's, R1 e R2, que eu passei, são 9 atividades de química, tá? Então, dentre essas 9 atividades, eu vou dividir nos 3 pontos. Então, vale, no final das contas, né, 3 pontos de atividade. Então, já deu 8. Aí nós temos 1 ponto do simulado da FUVEST, que das 2 turmas, apenas 47 alunos fizeram. Valia 1 ponto do vestibular da FUVEST, tá? Um simulado. Depois tem 1 ponto, que é essa atividade que finaliza hoje, que dá os 10 pontos. Aí, quem fizer a atividade de hoje, a escola, né, organizou aí que vocês vão ter 1 ponto extra, mas para a atividade de hoje, beleza? Então, esse é o critério de notas na disciplina de Química. 5 pontos do simulado, 3 pontos do R1 e R2 das atividades passadas durante o bimestre e 2 pontos. 1 ponto do vestibular da FUVEST e 1 ponto da atividade que está lá no extra, que aí já é extra, né, gente? Já não entra dentro da média. Estou falando dos pontos da média. Fechou? Ficou claro para todo mundo? Vou projetar aqui, então, o nosso material. Cadê? Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Gente, peraí, deixa eu só desconectar um negócio. Bom dia, Pro. Tá. Tudo bem, Iago? Tudo ótimo. Faz dias que eu não vejo Iago. Tem uma pergunta. Fale. Será que se a gente passou em outros bimestres, a gente vai ter que fazer recuperação agora também? A recuperação, ela é paralela ao bimestre. Tá? A recuperação desse ano, ela independe de você ter passado nos outros bimestres. Exemplo, passei no primeiro, no segundo e no terceiro, aí em Química, esse bimestre eu tirei 3. O que você vai recuperar nessa recuperação, que começa amanhã, é a recuperação do 4º bimestre. Aí você vai tirar uma nova nota, vai somar tudo. Se você alcançou 240 pontos, aí você passou direto. Se não, a pessoa vai para o exame ainda, tá? A recuperação não é semestral mais, galera. A recuperação agora ela é paralela ao bimestre. Então, se eu não alcancei 6, que é a média, né, bimestral, aí eu tenho que fazer recuperação. Independente. Aí é uma escolha sua, né? Se você... Entendi, assim, é uma escolha sua. Você tem o direito, a escola te dá o direito de fazer recuperação. Aí você que vai escolher se você vai fazer ou não. Mas você tem o direito, né? E é uma recuperação paralela ao bimestre. Não é mais semestral. Muito obrigado. Vamos lá.
Mas vocês estão pendurados em química não, né? Não. Não. Porque Não. Professora, a Adri pediu Não. para avisar que ela não pode entrar porque ela tá com problema em casa. tá bom, tranquilo. Deixa eu passar aqui, gente, tô passando rapidão, porque nós estamos lá em eletroquímica. Pronto, aqui. Então, é o seguinte, ó. Hoje nós vamos trabalhar as fórmulas de eletroquímica. Quando a gente fala de eletroquímica, nós estamos falando do processo espontâneo de oxirredução, né? Onde nós vamos ter um polo, um metal que vai estar oxidando e um polo que vai estar reduzindo. Então, em resumo da ópera aqui. Eu acho que eu tenho até um resuminho, deixa eu ver aqui, abrir... Vou montar para vocês porque é mais rápido. Então, é o seguinte, ó. Pilhas, ele é um processo espontâneo, tá? Onde alguém vai oxidar, alguém vai reduzir. Eu tenho que lembrar que quem oxida na minha pilha, tá? Ele vai ser o meu ânodo. Ai, ficou parecendo um M, peraí. Ficou feio. Ele vai ser o meu ânodo. Ele vai ser o meu polo negativo e ele é o agente redutor dessa pilha, beleza? Quem reduz, ele é o cátodo da pilha, ele é o polo positivo da pilha e ele é o agente oxidante. Gente, esse conteúdo sempre cai no Enem, ou ele ou eletrólise. Então, prestem atenção, tira um tempo para revisar ele, tá? Então, pilhas é um processo espontâneo, onde eu pego a reação química, vou transformar em energia elétrica, fazendo com que um polo oxide, né, perca elétrons e aumente o número de oxidação, para que outro polo ganhe elétrons e diminua o número de oxidação. Quem oxida vai ser o ânodo, polo negativo, agente redutor. Quem reduz é o meu cátodo, polo positivo, agente oxidante. No polo da pilha que oxida, o que vai acontecer? O metal, ele vai ser desgastado, né? Ele vai ser corroído. E no lado de quem reduz, o metal vai se depositar elétrons, vai aumentar de massa, beleza? Aí depois disso, para nós montarmos, né, os cálculos, nós sempre vamos representar uma pilha pela sua equação global da pilha. Esses são os nomes que a gente vai encontrar, tá? Nós vamos ter a semi-reação. Ou ele vai falar do ânodo, ou ele vai falar anódica, né? Anódica é quem oxida. Ou nós vamos ter a vai ter esses três aspectos, na verdade. Vai ter a semi-reação catódica, né? Catódica é quem reduz, beleza? Outra maneira da gente escrever, da gente expressar uma representação de uma pilha é montar a célula da pilha, né? Isso eu falei ontem também. E a célula da pilha é sempre representada quem oxida, ponte salina, quem reduz, né? No caso da pilha de Daniel, que é a pilha comum que a gente explica, né? Então, eu vou ter o zinco, que vai oxidar. Como eu sei que ele está oxidando? O número de oxidação dele saiu do 0 e foi para mais 2, aumentou. Ponte salina, que é o que fecha o circuito. O que aconteceu com o cobre? O cobre tinha 2 elétrons, passou para cobre 0, ele reduziu, diminuiu o número de nox. Então, essa daqui, ó, é o exemplo da pilha de Daniel, ok? Exemplo da pilha que normalmente a gente faz. Então, eu sei, nessa representação da célula da pilha, que essa partezinha está oxidando e que essa partezinha está reduzindo. Eu confiro isso pelo número de elétrons, ou número de oxidação, o NOx, beleza? Agora, vou mostrar para vocês qual é a fórmula que normalmente a gente aplica. Quando a gente vai calcular a DDP de uma pilha, ou a força
eletromotriz, nós vamos utilizar variação eletromotriz é igual ao head maior, que é o potencial de redução, menos o head menor. Esses valores, eles são tabelados ou eles vão ser informados para vocês. De que maneira, professora? Vamos lá. Existe uma tabela, essa tabela está na página 44 do R2 de vocês, onde mostra os potenciais de redução. Então, vocês têm que ficarem atentos no seguinte, né? Professora, como eu identifico que esse potencial é de redução? Eu vou olhar pelo número de oxidação. Então, confira aqui, ó. O lítio tem um elétron, é mais um. O lítio aqui no final está 0. Então, de mais 1 para 0, reduziu. Então, esse é um macete para mim conferir se o valor que ele está me dando é de redução. Ok? Porque se eu observar que era de 0 para mais 1, significa que está aumentando o NOx. Então, essa equação aqui, por exemplo, seria de oxidação, não de redução. Que não é o caso, tá? Normalmente, tipo 80% das vezes, as questões de Enem e vestibulares vai fornecer os potenciais de redução, assim como ele é tabelado. E, na dúvida, confira pelo número de oxidação, tá? Mas, normalmente, ele dá o valor de redução. Ele vai te dar 2 semi-reações, as 2 semi-reações vão estar reduzindo, tá? E você vai conferir. Como que eu vou fazer para conferir, prof? Ó, vou dar o exemplo entre a pilha de Daniel lá, ó, que é o zinco, e o outro elemento é o cobre, que está mais aqui para cima. Cadê cobre? Cobre tá aqui, ó. Zinco e cobre, tá? Para identificar. Então, o que a gente observa? Todos esses potenciais tabelados aqui, eles são potenciais de redução. Como que só pelo potencial de redução, prof, eu consigo saber quem oxidou e quem reduziu? Pelo simples fato que eu vou olhar aqui, ó, potencial, tá? Então, ó, head maior, o que ele faz? Ele reduz, tá? Então, quem tiver o maior, quando eu estiver comparando entre 2 células, o maior potencial, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir. E o head menor, o que ele vai fazer na pilha? Ele vai oxidar. Então, vamos lá, ó. Lá no exemplo anterior, eu já disse que o zinco oxida e que o cobre reduz. Mas se eu não soubesse disso, se fosse outro elemento e eu tivesse que comparar aqui pelo valor tabelado. Então, observa, ó, o cobre é mais 34. O zinco é menos 76. Quem é o maior? É o cobre. Maior aqui é o cobre. Então, o maior potencial de redução, ó, maior head, reduz. Então, eu já sei que o cobre, na minha pilha, ele vai ter que reduzir, certo? Agora, eu vou olhar aqui o zinco. O zinco é menos 76. Então, ele é o meu menor head, certo? Se ele é o meu menor head, então, o que ele tem que fazer na minha pilha? Ele vai ter que oxidar, ok? Aí, eu tenho que ficar esperto. Sei disso, se for só para calcular a variação eletromotriz, você só vai pegar lá o maior menos da fórmula, o valor menor. Maior head menos o menor. Só isso. E vai dar o valor em volts lá, você vai encontrar o cálculo. Então, por exemplo, se a gente for efetuar o cálculo aqui, ele vai ficar assim, ó. Variação eletromotriz é igual a mais 0,34... fazer mais para baixo, para caber certinho. Vai ficar assim, ó. Variação eletromotriz é igual a mais 0,34 menos 0,76. Menos com menos mais, variação eletromotriz é igual a mais 1,10 volts. Outra característica importante, quando ela é pilha, né, que ela é um processo espontâneo, é eletroquímica, o valor da variação eletromotriz, ele é positivo. Positivo indica que ele é um processo espontâneo,
certo? Então, aqui você chegou no final do cálculo da DDP, ou força eletromotriz. Mas fiquem atentos, porque às vezes, além disso, ele pede para você escrever corretamente a equação, a semi-reação de quem oxida e a semi-reação de quem reduz. Quando você compara nessa tabela, quem reduz vai se manter do mesmo jeito. Quem oxida, você vai inverter. Porque se aqui ele está aparecendo de maneira que ele está reduzindo, você vai ter que inverter essa equação para ele ficar de maneira que ele passe a oxidar. Mas eu inverto só a equação, não preciso fazer isso com sinal, tá? Prof, mas na minha questão do Enem, eles me trollaram. Ele já deu um elemento oxidando e ele deu um elemento reduzindo. Ele já fez isso para mim, só que aí eu esqueci qual é a outra fórmula. Como que eu sei qual é a outra fórmula? Quando ele já der para você tudo ajeitadinho, a equação e o potencial de oxidação, a equação e o potencial de redução, você pode usar isso aqui, ó. Oxida mais reduz. Ok? Isso daqui, quando ele fornecer o potencial de oxidação e quando ele fornecer o potencial de redução. Nem 100, 20% das vezes aparece desse jeito. Os 80% aparece com o valor tabelado ou valor de redução. Só as duas semi-reações com valor de redução. Então, saiba que existe essa fórmula, que é a mais comum, que você consegue desenrolar tudo da sua prova, né? Sabendo quem é o head maior é quem reduz. Head menor é quem oxida. Beleza? Você já consegue desenrolar tudo, saber quem oxida, quem reduz, quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante, quem é o cátodo, quem é o ânodo, tudo, certo? Porque se eu sei que esse reduz, por exemplo, eu já sei que ele é o cátodo. Se eu sei que esse oxida, eu já sei que ele é o ânodo. Se eu já sei disso, eu sei que aqui é o polo negativo, aqui é o polo positivo da pilha. E assim vai embora. Então, se eu souber analisar esse valor tabelado dessa maneira, eu respondo tudo da parte eletromotriz. Mas vai que a sua prova vai estar feita para você, especial para você. O que vai acontecer? Ele já vai dar o potencial de oxidação certinho, com a equação certinha de oxidação, e aí você só pega ela e soma com de redução e vai encontrar o valor. Se essa variação for positiva, eu confirmo que isso é um processo de pilhas, que é um processo espontâneo, beleza? Mas, porém, entretanto, todavia, ela pode ter um valor negativo. E se ela tiver um valor negativo, ela é chamada de eletrólise, que é um processo não espontâneo. Então, qual é a característica da eletrólise? Tá aqui, ó, vem nessa partezinha aqui. A eletrólise, nós estamos fazendo o processo inverso, tá? Que eu tô pegando uma energia elétrica, forçando para que aconteça uma reação química, tá? Isso é muito comum quando a gente vai dar banho, né, em peças que não são de metal nobre, e eu quero dar um banho de ouro, um banho de prata, um banho de cobre, aquelas rodas cromadas, chapas galvanizadas, colheres de prata. Às vezes você compra lá e compra esse jogo de prata, mas na verdade ele não é 100% prata. Ele foi um metal que foi banhado com prata, foi revestido com uma fina camada de prata. E como isso acontece? A partir do processo de eletrólise, né? Então, nós vamos pegar uma cuba, o nome disso daqui, ó, chama-se cuba eletrolítica, né? Dentro dessa cuba eletrolítica vai ter o metal que você quer transferir o elétron. Então, por exemplo, podia ter aqui a prata, hipoteticamente, e aqui uma colher, certo? O que vai acontecer? Vai ter uma fonte contínua de energia elétrica, né? Ó, uma fonte geradora de corrente elétrica direta, onde vai dar uma descarga de energia aqui. Os elétrons da prata vai sair e vai se depositar na colher. E aí, nesse momento, então, vai acontecer um processo de eletrólise, tá?
Então, a eletrólise é um processo não espontâneo, porque ele não ocorre naturalmente. Eu tenho que forçar para que ele aconteça, né? Nós precisamos de uma fonte geradora de corrente elétrica contínua, né? E aí tem todo um sistema. E continua tendo tudo aquilo que nós tínhamos. Tem o cátodo, tem o ânodo, mas a única diferença, gente, tem mais uma diferença aqui. Na eletrólise, que é um processo não espontâneo, muda apenas os polos, tipo o sinal positivo e negativo. O que acontece? E aí dá uma pequena bugada, mas não buguem assim. No ânodo e no cátodo das pilhas, né? Pilhas. Pensa aqui, eu vou até destacar, ó, pilhas. Nas pilhas, o ânodo tem o sinal negativo, o polo negativo, e o cátodo tem o polo positivo. Polo. Isso nas pilhas, que é um sistema espontâneo, tá? Na eletrólise, as paradinhas ali mudam, né? Como assim muda, prof? Continua tendo cátodo, continua tendo ânodo, tá? Mas o meu cátodo agora vai ter o polo negativo, mas ele vai continuar fazendo a redução. Ó. O cátodo continua reduzindo, mas o polo dele agora é negativo. Na eletrólise, tá, galera? O ânodo vai ter o polo positivo, mas ele continua oxidando, beleza? O que muda são os sinais, ó, inversão de sinais. Então, nas pilhas é assim, vou colocar aqui do lado, na eletrólise, certo? Nós vamos ter o ânodo e o cátodo também. Só que aí, o meu ânodo vai ter o polo positivo e o meu cátodo vai ter o polo negativo. Tem uma inversão de polos somente, mas quem é o cátodo é quem reduz e o meu ânodo é quem oxida. Só muda os polos, beleza? Tranquilo, gente? Até essa parte aqui? Show? Perfeito. Hein, Pro, que página é essa mesmo? Só pra Nós estamos lá confirmar. na página, deixa eu só olhar aqui, que eu não lembro de cabeça. Na 49. Do R2, tá? Tá, Eletrólise. ok. Aí o seguinte, então das eletrólises, que são os processos não espontâneos, existem dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea, que ela é a mais... nós temos uma que é mais cara e uma que é mais barata, tá? Então, são dois tipos de eletrólise. Primeiro, a eletrólise ígnea, onde eu pego um sal... E o sal, gente, nós sabemos que a obtenção dele é sólido. E ele é um composto iônico, beleza? Então, nós vamos fundir esse sal para poder transferir os elétrons dele. Então, acontece um processo de fusão. O gasto, gente, é elevado nas eletrólises, tá? Gasto financeiro mesmo. Porque, pensa, eu vou ter que pegar algo que é sólido, eu vou ter que aumentar a temperatura, eu vou com uma corrente elétrica, aumentar a temperatura até que esse sal passe do estado sólido para o estado líquido e se deposite os seus elétrons livres no objeto que eu quero, tá? Então, na eletrólise ígnea, ela não tem presença de água, né? Eu só vou pegar o que é sólido, o composto que é sólido, vou aumentar a temperatura, vou ter uma corrente contínua até que ele mude de estado, passe para o estado líquido. E aí deposite os elétrons, ok? Então, eletrólise ígnea, eu pego um composto iônico, sólido, eu vou aumentar a descarga elétrica, vou ter uma corrente contínua para fazer com que aconteça a transferência de elétrons. O custo é elevado e isso acontece através da fusão, né, das temperaturas elevadas e da fusão desse composto. Aqui nós temos um exemplo, que é a fusão do cloreto de sódio. O cloreto de sódio, gente, ele tem uma temperatura aproximadamente para a fusão dele, de 801 graus Celsius. Então, para vocês terem noção que a parada é elevada, né? 801, aproximadamente ali.
Esse triângulozinho aqui significa que é combustão, que é uma fonte de calor, tá? Ó, calor. Então, sempre que aparecer esse triângulozinho aqui em cima da setinha ou embaixo da setinha, significa que eu tenho uma fonte de calor depositada ali. Essa reação química, ela tem uma fonte de calor. Depois desse momento, que é fundido o metal, aí é liberado os elétrons livres, né? Acontece a liberação dos elétrons livres. E aí, esses elétrons livres, então, é depositado no material que nós queremos. Nesse caso aqui, do NaCl, a gente produz o gás cloro, né? Como produto final ali, ó, gás cloro, produção de gás cloro a partir do NaCl. Aqui a gente consegue, através da eletrólise ígnea, a gente também produz a soda cáustica, entre outros compostos orgânicos também. Mas então saiba que da eletrólise, a gente tem a eletrólise ígnea e a gente tem a aquosa. A questão do cálculo, gente, é o mesmo, tá? Observa aqui, ó. Variação é o cátodo, né? E o cátodo é o quê? O Rad maior, beleza? Menos o ânodo. Quem é o ânodo? O ânodo é o Rad menor. Então, o cálculo é o mesmo, a formulazinha é a mesma. Mas observem que o resultado aqui, ó, foi menos 4,7 volts. Então, é uma característica, como eu já falei para vocês. A eletrólise, o valor é dado, você vai encontrar o resultado negativo. E isso é uma característica da eletrólise. Então, se eu fizer uma variação de eletromotriz correta e encontrei o valor menos 4, eu encontrei o valor negativo, tá? O que isso significa para mim, prof? Isso significa para mim que essa equação química é uma eletrólise, um processo não espontâneo. Mas a fórmula é a mesma, tá, gente? A única diferença é que quando você calcular, o resultado vai ser negativo. E outra coisa, não se esqueçam, a única coisa que vai acontecer também é que vai inverter os polos. O cátodo continua reduzindo, mas o polo dele vai ser negativo, ó. O ânodo continua oxidando, mas agora o polo dele vai ser positivo. Só isso que vai mudar. Só acontece a inversão do polo, tá? A outra eletrólise, a eletrólise em meio aquoso. Então, o nome já é sugestivo. A gente vai utilizar água para dissolver, né? Que vai fazer parte dessa eletrólise a água, tá? Então, nós vamos utilizar em meio aquoso. E aí, como nós vamos utilizar isso em meio aquoso, né? Ele vai liberar íons também, cátions e ânions, e existe um caminho de prioridade de descarga. Então, por exemplo, o íon H+ da água, porque ó, a água é H2O, mas quando houver o processo de eletrólise, ele vai se separar em H+, no caso 2H+, em O-, né? Em O, perdão. Ele vai se separar, deixa eu só colocar aqui, ele vai se separar em hidrogênio e hidroxila, para ficar balanceado. Vai separar em H+, e OH-, beleza? Ó, H2O. Fechou. O que acontece? Dependendo do metal, a substância que eu tiver lá dentro, a parte, se o elemento for da família 1A, se ele for da família 2A, alumínio ou magnésio, zinco, ferro, níquel, cobre, Ag, mercúrio, ouro, tipo assim, é uma fila de reatividade, tá? Esses metais aqui vão se ligar ao hidrogênio, é como se esse polo da eletrólise tenha a descarga sempre dos metais. Os ânions, né, por exemplo, porque normalmente você vai ter água e você vai ter um sal, NaCl, digamos, tá? Nessa reação, o que acontece? O hidrogênio, então, ele vai se ligar, ele vai ter a descarga do sódio, ó, porque, presta atenção, o hidrogênio, então, tem que pegar um metal, ele tem que pegar um cátion nessa descarga, tá? Então, aqui, ele vai, ó, o Na é da família 1A, então, o hidrogênio, que é o H+, vai pegar o Na nessa descarga aí. Aí, a hidroxila, que é o OH, ele vai ter que pegar quem? Ele vai pegar os ânions, né?
Ou os halogênios, observa a fila aqui de reatividade. No caso, o cloro é um halogênio. Ó. Então, o OH vai se ligar ali, né, com cloro. Então, essa é uma fila de reatividade, de descarga elétrica, né, de íons, quando nós temos uma eletrólise. Então, ó, semelhante à eletrólise ígnea, os íons positivos são atraídos pelo eletrodo negativo, que é o cátodo, e os íons negativos são atraídos pelo polo positivo, que é o ânodo. Porém, existe uma fila de reatividade, que é isso que a gente está falando aqui, né? Que facilita a gente compreender isso. Então, é como se os metais, que são os cátions, vão ser atraídos pelo H+, e a hidroxila, que é o OH-, vai ser atraído pelos ânions dessa eletrólise aquosa, tá? Como prioridade dessa descarga iônica, especificamente são formados alguns compostos que vai estar aqui do lado, ó, tá? Eles deram como exemplo, ó, como eu tinha citado para vocês, se eu pegar o NaCl e fazer a eletrólise com a água, né? Então, o hidrogênio tende a se ligar com Na e o OH tende a se ligar com Cl-1, certo? Então, essa é a descarga de prioridade entre eles. Tá? É como se um ficasse com o outro, porque essa é a prioridade entre os elementos. Ó, aqui fica melhor dinamicamente aquele rabisqueira que eu fiz lá na outra folha. Prof, quais são as fórmulas que a gente tem em eletrólise? Aqui tem outros exemplos, depois vocês olhem bem certinho. Aí ele dá o exemplo do cobre. Então, o cobre vai se ligar com o hidrogênio, a hidroxila tem que se ligar com o ânion, né, que mostra a questão da descarga. E aí nós temos os aspectos quantitativos da eletrólise, que vem as fórmulas que eu citei para vocês. Deixa eu molhar o bico, que a Pro tá ficando com a garganta seca. Pro, rapidão, depois você pode dar um exemplo mais tangível, tipo... Posso sim, a gente faz aquela do cobre ali. Mais prático, assim, só para entender melhor. Ok. Então é o seguinte, ó, aspectos quantitativos da eletrólise. Quando nós vamos utilizar isso? Primeiro, quando ele pedir para você calcular, por exemplo, a quantidade de carga elétrica, ou a intensidade de uma eletrólise, ou a quantidade de massa depositada durante um processo de eletrólise, você vai utilizar essas fórmulas aqui. Então, quais são os aspectos importantes que vocês têm que lembrar? Primeiro, a fórmula que a gente vai utilizar é o Q é igual a I vezes ΔT. O I é a intensidade em ampere. O ΔT é o tempo, a variação do tempo em segundos. E o Q, né, nós vamos encontrar a quantidade de carga elétrica em coulomb. Aí é importante a gente fazer outra associação. Qual a outra associação é importante a gente fazer? Que 1 mol de elétron, tá? Que a gente está falando de descarga elétrica, de quantidade de elétrons, de número de oxidação. Então, de 1 mol de elétron de qualquer metal que participe dessa eletrólise, ele representa em coulomb 96.500, beleza? E isso é igual a 1 Faraday. Então, é importante vocês lembrarem a fórmula e é importante vocês lembrarem essa analogia aqui. Por quê? Né? Vamos lá, vamos ver se tem algum exemplo aqui que eu acho facinho para a gente já fazer. Deixa eu ver, de eletrólise aqui. Aqui tem, ó. Presta atenção nesse exemplo 7. No exemplo 7, ele diz que um artesão, né, utiliza resíduos de peças de ouro para fazer novos modelos. Supondo que esse artesão, trabalhando com resíduos das peças de ouro, então, contendo íons de ouro, utilizou em uma cuba eletrolítica, que é um processo de eletrólise, uma corrente elétrica de 10A. 10A é intensidade, é em ampere, por 482 minutos. Isso aqui é o tempo, mas fica ligado que ele está em minutos. Obtendo um resultado de ouro purificado. Então, primeira coisa,
Isso aqui é a cara de questão que é cobrada em Enem e vestibular. Ele não deu a equação química, tá? Mas ele falou que o metal que ele vai fazer a eletrólise é o ouro. Qual é o número de oxidação que ele está dando do ouro? 3. Então, quantos elétrons ele vai ter envolvido durante esse processo? 3. E, lembra lá, o metal, ele vai ser reduzido. Então, ele vai passar de 3 para o 0, beleza? É isso que você tem que lembrar. Primeira coisa, aspecto quantitativo de eletrólise, eu tenho que saber escrever essa equaçãozinha aqui. Eu vou pegar sempre o íon, né, com o número de oxidação do metal que ele está citando, eu vou olhar o número de elétrons. 3. Então, quantos elétrons ele vai ter envolvido nesse processo? 3. É o AU mais 3, então 3 elétrons. Quando ele reduzir, ele vai passar para o 0. Tá? Em alguns casos também, ele não coloca nada, vai ficar só assim, AU. Que eu sei que é 0. Quando não tem nada, é 0. Não é nenhum, é 0, tá? Ah, beleza. Eu consigo efetuar, iniciar os cálculos? Sim. Por quê? Eu consigo iniciar pelo QT. Porque eu tenho a intensidade e porque eu tenho o tempo. Só que esse tempo está em minutos, eu tenho que usar ele em segundos. Então, nós sabemos que 1 hora, né? 1 hora tem 60 minutos. E transformando isso para segundos, 60 vezes 60 vai dar 3.600 vezes 482,5 vai dar uma paulada. Vamos lá. Eu já vou multiplicar direto. Vezes 10 vai dar tudo isso aqui. Mas vamos lá. Eu vou fazer... Vai dar certo, porque eu vou fazer simplificar aqui. Peraí. Então, aqui, ó. Eu vou descobrir o quê? Porque eu vou ter que fazer uma regra de 3 ainda. É isso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar a intensidade, que é 10, vou multiplicar pelo tempo aqui, 482,5. Tem que lembrar que eu tenho que transformar, mas eu vou fazer aqui só para vocês verem como que a gente resolve substituindo. Então, vai ficar 10 vezes 482,5, que vai dar 4.825 minutos. Beleza. Agora que eu sei a carga em Coulomb, ó, esse que eu acho em Coulomb. Belezinha? Agora eu vou para a regra de 3 para saber a massa. Por isso que ele deu a massa atômica do ouro e por isso que ele deu a constante de Faraday aqui, ó, né? Então, eu sei que eu tenho 1 mol de ouro, ó, 1 mol de ouro. E 1 mol de ouro tem 197 gramas, que está para 3 elétrons. Então, eu vou pegar 3 e vou multiplicar pela constante de Coulomb, que vai dar 96.500 vezes 3. 289, isso aqui, ó, vai dar isso aqui, certo? Coulomb. O que nós acabamos de achar? 4.825 Coulomb. Está para X em massa. Vou multiplicar cruzado, né? No final das contas não, gente, ó, eu vou dar uma dica bem legal. Em alguns casos, você vai começar pela regra de 3, para depois usar o QT. Nesse exemplo, dessa questão em específico de vestibular, foi processo inverso. Ele já deu a intensidade, ele já deu o tempo, e ele pede para você encontrar a massa de ouro depositada durante o processo de eletrólise, certo? Então, nesse caso aí, né, o processo ele foi diferenciado. Mas vocês têm que ficar ligado nisso. Então, depois que a gente multiplicar aqui, nós vamos encontrar a resposta correta. Outra coisa, nesse exemplo, como eu fiz de maneira rápida, mas nós teremos que transformar esse tempo aqui, ó, que está em minutos, para segundos. Porque lá na formulazinha, ele está dizendo que o tempo, a não ser que, outro detalhe, a não ser que a resposta do exercício peça para você calcular em minutos, ou dê o tempo em minutos, ou dê o tempo em horas. Acontece também. Às vezes você vai fazer a regra de 3 e vai encontrar o tempo. Ele está pedindo o tempo que aconteceu essa eletrólise. E aí, quando ele estiver pedindo o tempo que estiver acontecendo essa eletrólise, ele vai pedir para você deixar em minutos, ou ele vai pedir para você deixar em horas. Então, você não vai precisar transformar. Eu tenho que ficar ligado no direcionamento que a questão está te pedindo.
né? Então, é basicamente isso a aplicação dos aspectos quantitativos da eletrólise. Eu tenho que saber montar a expressão. Vou fazer até mais um exemplo aqui de montar a equaçãozinha, tá? Digamos que ele fale assim, olha, houve um processo de eletrólise com cobre. O cobre, o número de oxidação dele é mais 2. Então, significa que ele vai perder 2 elétrons, né? Diminuir 2 elétrons no seu número de redução aqui, ó. O cobre, o número de oxidação dele é mais 2. Vai passar para cobre 0. Então, você sabe que você tem que pegar a massa em gramas, né? Do cobre para isso daqui 2 vezes a constante em Coulomb, para você montar a sua regra de 3. Isso é a primeira linha da sua regra de 3. Para você continuar ela, ou ele vai te dar a massa e pedir a carga, que é o Q, né? Que isso aqui, o Q, ó. Quando a gente encontra o valor em Coulomb, representa o Q, que é a quantidade de carga elétrica. Ou ele vai te dar a quantidade de carga elétrica e você vai achar a massa, assim como era na questão anterior. Então, você tem que ficar ligado e saber sempre montar essa equaçãozinha aqui de eletrólise. Porque maioria das vezes ele não te dá ela aberta. Você tem que fazer a leitura da questão e verificar o metal que está envolvido para fazer isso. Um outro exemplo é que quando a gente calcula número de oxidação, tem aquela tabela de inox, vocês têm no revisional e tem no verso da tabela periódica de vocês. É imprescindível que os valores que são fixos, vocês decorem, a palavra é essa. Vocês vão ter que decorar os valores que são fixos, tá? E os outros valores comuns. Então, por exemplo, eu já sei que o cobre é mais 2. Ou também, uma outra dica é que esses valores são valores tabelados, né? Então, existe uma tabela. Aquela tabela anterior mesmo, aqui, ó, o lítio é mais 1, potássio mais 1. Então, por essa tabela, você também tem uma noção. O níquel é mais 2, tá? Mas é importante que vocês saibam o número de oxidação dos elementos, principalmente daqueles elementos que têm número de oxidação fixo. Vamos voltar para cá, para a gente fazer um exemplo da eletrólise aquosa, né? Quando acontece descarga elétrica. No caso aqui, a gente vai ter a molécula de um composto iônico, que é o sal, né? E nós vamos ter a água, que vai fazer o processo de eletrólise, né? Auto-ionização. Então, quando ela auto-ionizar, ó, eu tenho 2 hidrogênios, então ela vai liberar 2H+. Eu tenho 2 hidroxilas, né? Ela vai se auto-ionizar, ó, 2H+, que tem quantos elétrons envolvidos? 2. Vai passar para gás hidrogênio. 2 hidrogênios, eu formo gás hidrogênio. Beleza? Agora, o outro elemento, aí, o que acontece também, gente? Nessa troca de cargas, onde a gente sabe quem é o elemento que tem prioridade aí, nós sabemos que o hidrogênio vai se ligar com o metal, né? Que no caso é o sódio aqui, do NaCl. Então, o que acontece? Nesse processo de auto-ionização entre o NaCl e a água, vai produzir gás hidrogênio e vai liberar gás cloro também. Gás cloro. Por quê? A prioridade para formar o gás hidrogênio, ele vai ter que reagir com o sódio. É como se esse íon positivo, esse cátion, fosse se ligar com o hidrogênio e aí vai formar o gás cloro. Para formar o gás hidrogênio, para formar o gás cloro, a gente vai pegar a hidroxila. Quem é a descarga? O íon de descarga dele? O Cl. Para me formar gás cloro, eu preciso ter 2 átomos de cloro, por isso que é 2Cl menos. Essas duas equações aqui, ó, elas estão de maneiras balanceáveis, né? Elas são balanceadas. Porque para me formar gás cloro, eu tenho que ter Cl2. Para me formar gás hidrogênio, eu tenho que ter H2. Então, no final, no balanço ali, eu vou ter 2 e 2 elétrons, onde a gente pode cortar e simplificar. Ó, chega aqui na equação final. Resumindo a ópera. Quando nós tivermos uma expressão de uma eletrólise aquosa, primeiro eu tenho que fazer a auto-ionização da água, que é isso daqui. Depois eu tenho que fazer também a dissociação do sal. No caso, eu sei que vai se separar em Na e em Cl. Aí,
eu começo a juntar tudo isso, montar a eletrólise, a equação global. Então, primeiro é a dissociação do sal, observe aqui. Depois, a autoionização da água. Agora, nos dois últimos, a gente tem o cátodo, né, que é quem reduz, e o ânodo, que é quem oxida, tá? Então, aqui eu tenho quem vai reduzir, e aqui eu tenho quem vai oxidar. Eu observo isso pela a fila de prioridade de descarga. Então, entre o sódio e o hidrogênio, ele vai sofrer a redução no seu número de elétrons. Então, ele era mais 1, né? Passou para 0, reduziu. O cloro era negativo, passou para 0, oxidou, aumentou o número de oxidação. Aí, depois disso, vocês vão cortar os elétrons, ó. 2 com 2, né? Cortei os elétrons. E aí, a gente monta a equação global de tudo isso. A equação global da dissociação do eletrólito. Quem é o eletrólito? É o sal, né? Da autoionização da água, porque é o meio aquoso. Do elemento que a gente observou, que tem o caráter de redução. Do elemento que tem o caráter de oxidação. Cortei os elétrons, que tem que estar na mesma quantidade para eu poder cortar. Aí vai sobrar lá, ó, 2 NaCl, 2 moléculas de água no reagente, vão formar no produto 2 íons de cátion, 2 íons de Na, 2 íons de OH-, vai formar o gás hidrogênio, né? E aí eu corto o H+, né? Com outro H+, porque ele reagiu e formou gás hidrogênio. 2 com 2. E eu corto 2 com 2 aqui, porque ele também reagiu e formou cloro, tá? Aí formou 2 OH-, formou o gás hidrogênio e o gás cloro. Aqui, ó, gás cloro. Então, esse é o processo, né? Essa é a equação global da eletrólise aquosa. Na presença de hidróxido de sódio, no final, ele vai ter um caráter alcalino, porque o NaOH é uma base. Isso aqui é se a gente colocar o hidróxido de sódio, né? A presença do hidróxido de sódio na solução final caracteriza uma alcalinidade, em que ele tem um indicador de base. Ele é uma base, tá? NaOH é um hidróxido, né? Nós já vimos lá nas funções inorgânicas. As hidrólises aquosas, como eu já havia dito, um dos principais, ela acontece entre o NaCl e a água para produzir o NaOH, tá? Para produzir o hidróxido de sódio. Olhando aqui um outro exemplo, é complexo, tá, gente? Essa eletrólise, para montar a expressão dela, ela é bem mais complexa. Então, aqui, ó, dissociação do eletrólito. O eletrólito é o sal. Quem é o sal aqui? CuSO4. Então, a gente sabe que ele vai se separar. Quando eu colocar ele na água, ele vai se separar em cobre mais 2, que é o cátion, e SO4 menos 2. Então, esse é o ânion e esse é o cátion. Aí, o que acontece? O hidrogênio, o H+, tende a se ligar com o cobre. O hidrogênio tende a se ligar com o cobre. O ânion tende a se ligar com SO4. Então, o OH- tende a se ligar com SO4, beleza? Essa é a fila de prioridade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando eu já sei quem é o sal, é dissociar esse sal. Então, ele vai separar em Cu mais 2 e SO4 menos 2. Depois, eu vou fazer a autoionização da água. Como eu sei que no final eu vou ter que produzir um gás, então eu já coloco 2 H2O, 2 moléculas de água, e aí ele vai se separar em 2 H+, e 2 OH-, né? Que eu preciso do H+ e do OH-, porque para ser uma eletrólise aquosa. Aí depois, como o cobre é o metal, o que vai acontecer, o que acontece com os metais é redução, gente, tá? Redução. Por isso que ele é o cátodo, tá? Então ele vai passar de mais 2 para 0. E aí, a redução anódica aqui, né, como nesse caso aqui, são íons que têm eletrodo ativo, tem um outro eletrodo ativo, que é para depósito de elétrons, tá?
Qual é a lógica nesse caso aqui? O outro eletrodo de cobre iria agir como ânodo e ele iria inverter a equação, tá? Mas isso é um caso específico, deixa eu só voltar ali, porque aqui tá falando, ó, de eletrodos ativos. É quando eu vou pegar e vou depositar um metal em uma outra peça. Então, aqui ele tá falando da deposição de, acho que é numa chave, né? Sei lá, parece uma chave aqui. Então, eu vou pegar o cobre para se depositar em uma outra peça, tá? Eletrodeposição, que é o tal do banho de ouro lá, ou galvanização, que acontece em utensílios domésticos, peças de automóveis, ferramentas e bijuterias. Então, ele vai fundir isso daqui em meio aquoso para que os íons, né, do metal, gente, sempre é o metal que vai se depositar em outra peça. Então, os íons do metal, que no caso vai ser o cátodo da eletrólise, né, vai se depositar no outro metal, porque ele vai sofrer o processo de eletrólise, vai reduzir, né, vai perder elétrons. Diminui o número ele ganha elétrons, mas ele diminui o número de oxidação. E aí, então, ele vai migrar de um ponto para outro, tá? Eu vou ter o cobre migrando de uma peça para outra. Aí, nesse caso, eles vão utilizar o eletrodo comum, que é o cobre e o cobre. Mas, gente, isso daqui vocês vão ter que pegar e exercitar. Tá? Não adianta, tudo que eu falei aqui, se vocês não pegarem e tentar fazer, seguindo passo a passo aqui, não vai fazer sentido para vocês, tá? Por quê? Porque são regrinhas que têm que ser seguidas, no caso da eletrólise aquosa, seguindo principalmente essa fila de reatividade de ordem crescente aqui, tá? Que é, resumidamente, os cátions da família 1A, 2A não reduzem. E aí, no lugar, porque eles não reduzem, eles vão produzir o hidrogênio, o gás hidrogênio, tá? Os demais, eles têm uma facilidade em descarregar, eles podem reduzir. Os ânions oxigenados não oxidam, que é o flúor. Em seu lugar, vai produzir a hidroxila, né? Então, os ânions oxigenados aqui, ou os fluoretos, eles não vão oxidar. Mas os demais, como cloro, bromo e iodo, vão fazer parte da nossa equaçãozinha ali. Então, você tem que vai ter que montar equaçõezinhas, exemplos, né, para poder resolver. Normalmente, ele dá esses mais comuns, que produz a soda cáustica, do NaOH, né, da família 1A, 2A, ou justamente dessa fila aqui, beleza? Então, gente, ó, agora eu vou passar o gabarito, vai anotando aí para vocês conferirem. O gabarito dessas questões. Primeiro, eu vou começar lá na página 53, que é da eletrólise, tá? Então, na eletrólise, a questão 1, a somatória é 14, onde A2, A4 e A8 vão estar corretas, tá? Na questão de número 2, a alternativa correta é a B. Na questão de número 3, da página 53, a alternativa correta é a A. Ok? Eletrólise, gente, página 53. Na página 54, a questão 4 é a A também. Na página 54. A questão 5, a alternativa correta é a B. CNTP é condições normais de temperatura e pressão. 1 mol em CNTP é igual a 22,4 litros. É bom vocês lembrarem dessa constante, tá? Para fazer o cálculo aqui. Na questão 6, para responder, né, para escrever sobre as semi-reações. Na 7 é a D. Na 8 é a B. Na 9, a alternativa A. E na 10, a alternativa A. Deixa eu ver se tem a 55 aqui. Não, acabou. Agora, vamos voltar aqui para outra página. Página 46, de eletroquímica, cálculo de DDP, tá?
DDP e eletrólise também. Então, a questão 1 é a B, página 46. Questão 2 é a D, página 46. Questão 3B. Questão 4 é a alternativa D. A questão 5, que termina lá na página 47, é a A. Questão 6, da página 47, nós temos a fila de reatividade, ela é descritiva, vocês vão montar as expressões da pilha a partir do valor tabelado. Questão 7, a alternativa é a A. Questão 8, termina lá na página 48, é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e falso. As afirmativas da questão. Questão 9, nós temos, você vai montar também o cálculo da pilha, valor descritivo. E a 10 é a alternativa C, página 48, tá? Eletroquímica. Página 41, ok? Também eletroquímica, parte inicial. Página 41 só tem essa daqui, de 1 a 4, eu acho, as atividades mesmo. Ih, eu fechei. Página de 1 a 4, deixa eu só abrir de novo. Mas eu vou olhar pelo meu gabarito, que aí vocês vão anotando. Deixa eu só pegar aqui rapidinho para doar. Eu acabei fechando a cabeção, fechou o programa aqui. Deixa eu parar de coisar para vocês. Na página 41, anota aí o gabarito, galera. Questão 1 é a alternativa A. Peraí, não, eu não fiz nada, não. Tá aqui. É a alternativa A. Opa, A é a 1, tá, gente? A 2 é a E. Questão 1 é a A. Questão 2 é a E da página 41. Questão 3. Deixa eu só subir aqui. Questão 3, nós temos o gabarito E também. Questão 4, o gabarito E, da página 41. E o outro gabarito, que eu também quero conferir com vocês, é o gabarito da página 36, que é do equilíbrio iônico. Ó, gabarito da página 36. 36? Tem da 38 e da 36. Peraí. Da 38 é do produto de solubilidade, que eu também expliquei na última aula. Alternativa A, questão 1, página 38. Alternativa B, questão número 2, página 38. Alternativa E, questão 3, página 38. Alternativa A, questão 4, página 38. E essa daqui é descritiva. Você vai ter que explicar sobre o princípio de Le Chatelier e montar aqui a expressão do KPS na alternativa A. Na página 36, e aí a gente termina a conferência dos gabaritos, né? Nós temos página 36, questão 1, a alternativa é a B. Na página 36, questões 2, o gabarito é a C. Na página 36, questão 3, o gabarito é E. E na página 36, a questão 4, o gabarito A. E por último, a questão 5, o gabarito é C, página 36 do R2 de vocês. E assim a gente faz a conferência e o fechamento do revisional de vocês. Gente, ó, já eu vou postar a videoaula para vocês reassistirem, né? Tem atividade, finaliza hoje, tem cálculo de eletroquímica, tem cinética, tem equilíbrio iônico. Quem não fez ainda, faça. Hoje eu vou estar fechando a nota, a partir de amanhã, recuperação paralela, semana que vem, exame final. Gente, um abração, qualquer dúvida estou à disposição, mandem mensagem que a Pro tira mais dúvidas ou responde de uma maneira diferenciada, tá bom? Ou manda também mensagem lá pelo Positivo On. Tchau, tchau. E boas aulas, né? Hoje ainda acho que vocês têm outras lives. Acho que não, Pro.